Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Aqui quem vos fala, uma vez mais, é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, na zona norte da cidade de São Paulo. E esta é a nossa aula número 44, a última aula do curso de Sabedoria Prática para a Vida, né? Graças a Deus nós chegamos até aqui, né? Louvado seja Deus por isso. E hoje nós vamos então aqui, com a permissão de Deus, estudar o último capítulo do livro de Eclesiastes, o capítulo 12. Então, vamos lá, é um capítulo muito conhecido de muitas pessoas, né? Principalmente pelo versículo 1 do capítulo 12, que diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Então, se você se lembra da última aula que nós estudamos, que nós gravamos, né? Você deve se lembrar, você deve se recordar que Salomão aqui no finalzinho do capítulo 11, ele se dirige para os jovens, não é? Lembra-se? Eu vou, por exemplo, reler aqui o versículo 9 do capítulo 11, quando ele disse: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas, não é? Então veja que no final do capítulo 11, Salomão ele se dirige para os jovens, para a juventude. E o capítulo 12, não é, que está aqui na sequência, também, Salomão aqui também está se dirigindo para os jovens. Ele está então aqui repreendendo os jovens a se lembrarem do Criador, a se lembrarem de Deus nos dias da mocidade, não é? Então diz aqui: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E aí ele diz por quê que ele exorta os jovens a se lembrarem do Criador ainda nos dias da mocidade. Ele diz aqui: antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Então, na verdade, ele está exortando os jovens a se lembrarem de Deus nos dias da mocidade antes que chegue a velhice, né? É isso que ele está dizendo. Antes que cheguem os maus dias, os anos dos quais vocês dirão: não tenho neles prazer, que seriam então os anos da velhice, o tempo da velhice. E na verdade, do versículo 2 agora até o versículo 8, Salomão ele vai fazer uma descrição poética. Em vários desses versículos, ele vai fazer uma descrição poética da velhice, não é? Então vamos ver aqui, olha, por exemplo, vamos entender na sequência, tá? Então, o versículo 1 ele está dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Verso 2: antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Então, o que é que Salomão está querendo dizer aqui com esse versículo 2, não é? Quando ele fala que o jovem deve se lembrar do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e antes que tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Então veja, eu estou com um comentário aqui da Bíblia de Estudo Shed que diz o seguinte: que esses versículos aqui do 1 ao 8, né? Esses versículos eles são uma descrição maravilhosa
da idade avançada com as suas enfermidades, né? Porque a gente sabe que a idade avançada traz consigo as suas enfermidades. Então, no versículo 2, aqui ele está descrevendo uma falta de interesse e uma falta de ideais, né? E a fraqueza do corpo. Tá? No versículo 2 está se enfatizando essa questão da falta de interesse e da falta de ideais, né, que sobrevém na velhice, né? A falta de interesse, a falta de ideais e a fraqueza do corpo. Tá? Aí no versículo 3 ele vai dizer aqui, né? Então, a gente sempre tem que ler os versículos direcionados pelo versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes, né, que venham os maus dias. E aí o versículo 3 ele diz: no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, né? Então veja, como eu falei, é uma linguagem poética para descrever a velhice. Então ele está falando que na velhice, a velhice é o tempo, né, em que vão tremer os guardas da casa. Quem são os guardas da casa aqui? Os braços, né? Os braços, outrora fortes, agora eles vão tremer. Na velhice acontece isso. E diz aqui: e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, né? Então, os homens outrora fortes são as pernas, que na juventude são fortes, na velhice já se curvam, né? E cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos. É uma referência aos dentes, né? E se escurecerem os teus olhos nas janelas, né? Então, falando dos olhos como se fossem janelas para a vida. Então, tá dizendo aqui que na velhice os olhos se escurecem, tá certo? Então, o versículo 3, ele está falando então dos braços, das pernas. Tem um comentário aqui que diz também que ele está falando das costas e dos dentes e das vistas, né? E aí continua o versículo 4, e os teus lábios, então, né, na velhice, os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Não é? Daqui a pouco eu vou ler esse texto aqui na linguagem de hoje, para a gente ter um entendimento melhor, tá? Mas o versículo 4 está falando do quê? Está falando de falta de assunto para falar, né? Na velhice a pessoa fica sem assunto, fraqueza da voz, tá certo? Porque está dizendo aqui, né? Os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, né? Quer dizer, já não terá aquela voz potente da juventude, né? Já não terá mais a audição aguçada, né? É isso que o verso 4 está dizendo aqui. E o verso 5 diz: como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Veja, então, tudo isso aqui, gente, que eu estou lendo, do versículo 2 até o 5 que eu li até agora, é uma descrição da velhice, né? do estado da velhice, das enfermidades da velhice. Então o versículo 5 está falando aqui sobre temer o que é alto, né? Quando a pessoa vai ter temor de altura. Na juventude, né, os jovens gostam de adrenalina, né? Gostam de aventura. Já na velhice, está dizendo aqui, né?
a pessoa teme o que é alto, né? E te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira. Quer dizer, quando o cabelo, né, fica branco, o cabelo fica grisalho, e o gafanhoto te for um peso, né? Ou seja, tudo ah, se torna um peso para a pessoa idosa, não é? E te perecer o apetite também é outro sintoma da velhice, a pessoa fica sem o apetite da juventude, né? E aí ele termina aqui no versículo 5 dizendo: porque vais à casa eterna. É uma referência à morte, né? Porque vais à casa eterna. E os pranteadores, né, andem rodeando pela praça. Ou seja, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que os pranteadores andem rodeando pela praça, quando você for para a casa eterna, quando você, então, tiver de enfrentar a morte, não é? Então, veja, aqui, gente, o versículo 5 fala aqui, estou com um comentário da Bíblia Shed, então fala sobre vertigens, né, em lugares altos, que acontece então na velhice, vertigens em lugares altos e tremor no caminho, cãs alvas, né, quer dizer, cabelos brancos, falta de apetite, tá certo? Então tudo isso aqui está sendo descrito aqui no capítulo 12, nos primeiros versículos, né? E continuando aqui, veja o versículo 6, diz assim: antes que se rompa o fio de prata, né? Então, veja, todos esses versículos, como eu disse, eles precisam ser entendidos à luz do primeiro versículo. Então, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, versículo 6, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, tá? Então veja, aqui são expressões figuradas, vamos dizer assim, para falar justamente da morte, não é? Então você tem que se lembrar do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, né? São descrições poéticas para falar da morte, do fim da vida. Aqui o comentário aqui da Bíblia Shed diz aqui: então está perto a hora da morte, né? Poeticamente descrita no versículo 6, que eu acabei de ler. O corpo volta ao lugar de proveniência, e o espírito e a alma a Deus que os deu, né? Porque o texto continua falando aqui, no versículo 7, né? Então, lembra-te do teu Criador, né? Antes que você venha a morrer, a partir, e, verso 7, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Versículo 8, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, né? Então, ou seja, o versículo 7 está falando, né, que o pó vai tornar a terra, né? Porque nós sabemos que Deus criou o homem do pó da terra. Então, o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós sabemos que Deus soprou o espírito, o fôlego de vida no ser humano, tá certo? Então, quando ocorrer a morte, o pó vai voltar à terra, como o era, e o espírito vai voltar a Deus que o deu. E depois de fazer essa descrição aqui, poética, da velhice e até mesmo da morte, Salomão repete aquela frase clássica que ele repetiu durante todo o livro de Eclesiastes, dizendo: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, né? Então, gente, veja, eu quero ainda ler aqui, eu estou com, além do comentário da Bíblia Shed que eu li, tem mais um parágrafo aqui, só um instantinho. Tem mais um parágrafo aqui do comentário da Bíblia Shed que eu quero ler para vocês também, que diz assim: o grande rei, no caso é uma referência a Salomão, né, que é o autor do livro. O grande rei aqui
diz em que estado, em que idade e por que ele escreveu o livro de Eclesiastes, repetindo o tema, né, no versículo 8, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então, segundo esse comentarista aqui, ele vê nessas palavras aqui, nessas últimas palavras aqui de Salomão no livro de Eclesiastes, ele vê o estado, né, em que o rei Salomão se encontrava quando ele escreveu o livro, provavelmente num estado já mais idoso, né? Então ele diz aqui, o grande rei aqui diz em que estado, em que idade e por que ele escreveu o livro de Eclesiastes. Então pode de fato ser uma indicação, esses versículos aqui, do 1 ao 8 do capítulo 12, eles podem de fato ser uma indicação de que Salomão estava mesmo idoso, né? Ele já estava, quem sabe, experimentando essas realidades da velhice quando ele escreveu esse texto aqui, tá certo? Quem sabe ele escreveu até por experiência própria, não é? Esse texto aqui. Bom, eu também quero ler então, como eu ia dizendo para vocês, além do comentário aqui da Bíblia Shed, eu quero ler 2 outros comentários que comentam esses 8 primeiros versículos. Então, um deles diz o seguinte, olha, muitas vezes os jovens agem como se fossem viver para sempre, né? Isso é muito comum, né, gente? Quem já foi jovem, né, sabe bem do que esse comentarista está falando aqui. Quando a gente é jovem, a gente acha que a gente vai viver para sempre, né? A gente acha que a gente vai viver para sempre. Então, muitas vezes os jovens agem como se fossem viver para sempre. Por isso, em Eclesiastes 12, né, que é o capítulo que a gente está lendo, há uma alusão, há uma referência à terceira idade, né, que no caso seria a velhice, e alertando os jovens. Qual é o alerta que traz aqui então? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Depois esse comentarista até diz o seguinte, com certeza há muitos idosos que não estão nas condições dessa passagem, né? A gente sabe que tem alguns idosos que são muito privilegiados, têm boa saúde, não é? Alguns até porque souberam se cuidar no decorrer da vida, né? Souberam se alimentar bem, souberam descansar na hora que tinha que descansar, trabalhar na hora que tinha que trabalhar, souberam fazer atividades físicas, enfim, souberam viver com inteligência emocional. Então, ele diz aqui, com certeza, há muitos idosos que não estão nas condições dessa passagem, mas, na maioria dos casos, os acontecimentos mencionados aqui ocorrem de fato na velhice, né? E ele diz aqui, várias imagens comunicam a chegada da morte e do luto. Por exemplo, como a gente já leu aqui, uma cadeia de prata se quebra, parte-se um copo, um cântaro se despedaça, uma roda para de girar, né? Um cântaro que era usado para tirar água do poço se despedaça, então é uma figura da morte. Uma roda para de girar, né? E o pó do corpo retorna à terra. E o espírito sobe a Deus, presumivelmente para ser julgado. Então, como ele está dizendo aqui, alguns idosos não estão nessas condições, mas na maioria dos casos, os idosos ficam exatamente nessas condições. E continua esse comentarista dizendo, esse é o destino de todo ser humano. Esse é o destino de todo ser humano. Não importa se estamos idosos ou jovens, pois a cada dia que passa, aproximamo-nos um pouco mais da morte, tá? Esse é o destino de todo ser humano, né? A morte é uma realidade inexorável que todos nós teremos de enfrentar. Então, não importa se estamos idosos ou jovens, pois a cada dia que passa, aproximamo-nos um pouco mais da morte. Dada esta realidade, Eclesiastes incita, né, incentiva o jovem a viver nos caminhos de Deus, porque sem ele, sem Deus, a vida é vazia e sem sentido, tá? Então, é muito interessante, né, gente,
você perceber que no final aqui do livro de Eclesiastes, Salomão ele chama os jovens, ele chama as pessoas, a gente vai continuar lendo aqui e expondo o capítulo 12, e Salomão ele está chamando as pessoas para buscarem a Deus. Então, depois de todas as reflexões que ele fez, depois de ele ter olhado para a vida, né, a parte de Deus, em muitos momentos do livro ele olhou para a vida colocando Deus de lado, né, ele olhou para a realidade nua e crua e fria né, assim, nublada da vida, né, até pessimista às vezes. Em muitas partes do livro ele olhou para a vida com esse prisma, mas agora, para fechar o livro, ele faz uma chamada aos jovens e a todos os seus leitores a que se voltem para o Criador, né? Porque ele entende que de tudo que ele pensou, de tudo que ele refletiu, a vida só faz sentido se a pessoa então se voltar para Deus. Deus é o que dá sentido, é o que dá propósito, é o que dá razão para a existência. Uma existência sem Deus, ela fica um tanto quanto sem sentido, sem propósito, sem razão de existir. Então, por isso que esse comentarista está dizendo que Eclesiastes ele incentiva o jovem a viver nos caminhos de Deus, porque sem ele, sem Deus, a vida é vazia e a vida é completamente sem sentido. Aula 44, áudio 2. Muito bem, eu gostaria então de ler com vocês ainda um outro comentário sobre esses 8 primeiros versículos, mas antes disso eu quero ler o texto, esse mesmo texto aqui na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, para lançar então um pouco mais de luz para a gente. Eu vou ler na sequência, tá certo? Eu não vou ler parando como eu li na tradução de Almeida. Então vamos lá, olha. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele, ou seja, do Criador, né? Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então, os seus braços, né, ou seja, na sua velhice, quando chegar esse tempo da velhice, então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. E você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então, né, quando você chegar na velhice, você terá medo de lugares altos. E até caminhar será perigoso, né? Você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso, né, quando chegar a velhice. Por isso que você tem que se lembrar do teu Criador nos dias da tua mocidade. Pois continua aqui na linguagem de hoje, ó, nós estaremos, né, na velhice, caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão, né? Então é bem interessante aqui esse texto na Nova Tradução na Linguagem de Hoje. E quero ler ainda sobre essa primeira parte do capítulo 12, um comentário aqui da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, que diz o seguinte, olha: uma vida sem Deus
pode produzir amargura, solidão e desespero na velhice. Olha aí, gente, uma vida sem Deus pode, na velhice, produzir amargura, solidão e desespero. Uma vida centrada em Deus pode ser mais interessante e mais tolerável, mesmo quando estivermos diante da incapacidade, da enfermidade ou em desvantagem, né? Ou seja, Deus dá razão para a existência, como eu estava falando agora há pouco, né? Quando nós estivermos diante da enfermidade, né, de uma provação, Deus dá razão para a existência, ainda que estejamos passando em provação. Mas imagina uma pessoa passando por provação ou chegando à velhice sem a esperança da fé em Deus. É muito complicado, né? Então ele continua aqui, esse comentarista continua dizendo: ser jovem é excitante, mas o vigor da juventude pode vir a ser um obstáculo para a pessoa ter intimidade com Deus, se ela entregar-se a prazeres passageiros e não atentar para os valores eternos, né? Então, ser jovem é muito bom, mas a juventude ela é perigosa porque ela pode terminar sendo um obstáculo para esse jovem, então, buscar a Deus, né? Por quê? Porque o jovem termina se entregando a prazeres passageiros e termina não dando valor àquilo que é eterno. Então esse comentarista continua dizendo: coloque o seu vigor, né, as suas energias à disposição de Deus, enquanto você ainda o possui, né, enquanto você é jovem, né? E aqui a gente pode falar não só para os jovens de 18, de 25 anos, mas pessoas de 30, 35, 40, ainda são pessoas jovens hoje em dia, né? Até 50 anos, né? Por exemplo, quando morre uma pessoa na faixa dos 50 anos, a gente fala: puxa, morreu novo, morreu jovem, né? Porque até com a medicina avançada, com os remédios que nós temos hoje, a vida está se prolongando, né? Então, uma pessoa aí na meia-idade é uma pessoa jovem ainda. Então, lembre-se de Deus enquanto você tem energia, né? Como diz aqui, ó. Coloque o seu vigor à disposição de Deus enquanto você ainda o possui, enquanto você ainda possui esse vigor, essa energia. Não o desperdice, né? Não desperdice a sua energia em atividades sem sentido, que tornam seus hábitos ruins e sua vida insensível à voz de Deus. Busque-o agora, né? Não desperdice a sua energia em atividades, não é? Que tornem você uma pessoa insensível à voz de Deus. Você deve buscar a Deus agora. E aqui ele ainda continua dizendo: quão facilmente a morte chega a nós, quão rápida e inesperadamente podemos retornar ao pó de onde viemos. Não é? A vida passa muito rápido, gente. É isso que ele está dizendo aqui. Quão facilmente a morte chega. Quão rápida e inesperadamente podemos retornar ao pó de onde viemos. Por isso, devemos reconhecer a vida como um precioso presente que deve ser desfrutado sabiamente e não desperdiçado de maneira frívola, né? Então, a vida passa tão rápido que a gente precisa reconhecer a vida como um presente que Deus nos dá e que nós devemos desfrutar desse presente, mas desfrutar com sabedoria, né? E não desperdiçar a vida de uma maneira frívola, de uma maneira que desagrade a Deus. Ok, gente? Muito bem. Vamos agora, então, seguir aqui no texto. Nós vamos agora para o versículo 9. O versículo 9 aqui de Eclesiastes capítulo 12, que diz assim, olha: o pregador, além de sábio, o pregador aqui é o autor do livro, né? No caso Salomão. Ele é, então, também retratado como o pregador, né? Um pregador. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios, tá? Então o texto aqui está dizendo que o pregador, que nós entendemos ser Salomão,
além de sábio, ele ainda ensinou ao povo o conhecimento. Então, Salomão ele se propôs a ensinar ao povo, né, o conhecimento, a sabedoria. E o texto diz, o texto bíblico, e atentando e esquadrinhando. Então veja, Salomão ele foi uma pessoa que ele ficou muito atento, né, à vida, às questões da vida, ele pesquisou, ele perscrutou. Então, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Tá? Salomão compôs muitos provérbios. Tanto que a gente tem o livro de Provérbios, que a gente já estudou, e a gente tem também esse livro de Eclesiastes, né, em que nós também temos alguns provérbios aqui nesse livro de Eclesiastes. Então, a Bíblia Shed aqui traz no seu comentário, né, que nós temos aqui o traço de união entre Provérbios e Eclesiastes. Né? Nesse versículo 9, nós temos um traço da união entre esses dois livros de Provérbios e Eclesiastes, porque diz aqui que o pregador, que cremos ser Salomão, compôs muitos provérbios. E o versículo 10 diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade, né? Então, o pregador aqui, o autor do livro de Eclesiastes, que a gente entende ser Salomão, ele fez o quê? Ele procurou achar palavras agradáveis e procurou escrever com retidão palavras de verdade, não é? Eu estou com um comentário aqui que diz o seguinte, olha, o pregador devota um cuidado especial às palavras, para que sejam agradáveis, né? Então, o autor aqui do livro, ele devotou um cuidado especial para as palavras que ele escreveu, para que essas palavras fossem agradáveis, palavras de graça e palavras de verdade. A verdade a que se refere neste texto é a verdade revelada por Deus, né? Então, porque o texto diz aqui, no versículo 10, que são palavras de verdade. Então, esse comentarista diz que a verdade a que se refere neste texto é a verdade revelada por Deus, né? Porque nós cremos que essas palavras, elas foram inspiradas por Deus. Elas foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, por isso fazem parte da Bíblia, por isso fazem parte do texto sagrado, certo? Muito bem. Eu gostaria então, gente, de ler ainda esse versículo. Eu acabei de ler o 9, né? Ou melhor, eu acabei de ler o 10, mas eu gostaria de ler o 9 e o 10 aqui também na linguagem de hoje. Então, vamos lá. Na linguagem de hoje diz assim: o sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Agora o 10. Procurou usar palavras agradáveis e tudo o que escreveu é verdade. E aí o verso 11 diz assim, olha, o verso 11 diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor, né? Então, veja que aqui o livro de Eclesiastes, o autor, ele vai falar, né, que as palavras dos sábios, né? Ele que foi uma pessoa que escreveu tantos provérbios, que escreveu 2 livros aqui de sabedoria, como são os livros de Provérbios e Eclesiastes, então ele está falando que as palavras dos sábios são como aguilhões, né? E são como pregos fixados, as sentenças coligidas, né? As sentenças coligidas, as sentenças reunidas, as sentenças escritas, pensadas pelos sábios, são como pregos bem fixados, dadas estas palavras pelo único pastor. Aqui uma referência a Deus, né? Como sendo o único pastor, ok? Nós vamos ler aqui, gente, 2 comentários
a respeito desse versículo 11, tá? O primeiro comentário está na Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz o seguinte: as sábias palavras da verdade, provenientes do único pastor divino, agem, primeiramente, como vara de ferrão, isto é, vara com aguilhão, para nos conservar no caminho certo, porque o texto diz que as palavras dos sábios são como aguilhões, né? Aguilhões é como se fosse uma lança, um objeto pontiagudo, né? Então, as palavras dos sábios são como esses aguilhões que nos confrontam, né? Que nos machucam até às vezes. Né? As palavras dos sábios são como essa vara com aguilhão para nos conservar no caminho certo. Né? É muito importante nós sermos aguilhoados, né? nós sermos golpeados, nós sermos confrontados com as palavras dos sábios, com as palavras da verdade, com as palavras inspiradas pelo Espírito Santo aqui nos livros de Provérbios e de Eclesiastes. Por quê? Porque isso vai ser segurança para nós. Nós sermos confrontados por essas palavras, nós sermos aguilhoados, às vezes feridos por essas palavras, isso é segurança para nós, tá certo? E outra coisa também, essas palavras da verdade, elas agem como pregos, né? Como diz o próprio texto, como pregos para fixar a verdade em nossa mente. A palavra de Deus, portanto, é muito mais valiosa do que todos os livros do saber humano, né? A palavra de Deus, ela é mais valiosa do que todos os livros que você possa ler do saber humano, e ela então aqui, como diz o texto, são como pregos bem fixados, né? Eu gostaria, antes de ler o outro comentário sobre esse versículo 11, eu quero ler esse versículo 11 também aqui na linguagem de hoje, que diz assim, olha: as palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós, né? Boa essa tradução também. E eu quero ler um outro comentário aqui sobre esse versículo 11, que diz o seguinte, que essas palavras, elas ferem, né? Mas elas são aceitáveis. Então o autor diz aqui, embora aceitáveis, essas palavras ferem, né? E é bom que elas nos firam, porque é para o nosso próprio bem, é para a nossa própria segurança, não é? Muito bem, aí vamos agora para o versículo 12. O versículo 12, gente, diz o seguinte, olha que interessante: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne, né? Então, Salomão está falando aqui, olha, meu filho, você que está lendo esse livro, primeiro, ele está dizendo que não há limite para fazer livros, né? Não há limite para fazer livros, gente. Isso é uma coisa, isso é uma grande verdade, né? Porque ao longo da história da humanidade, quantos e quantos livros, quantos e quantos tratados, quantos e quantos documentos já foram escritos. E continua se fazendo, né? Aliás, no nosso tempo, muito mais até. As pessoas estão escrevendo livros, estão se aprofundando em várias áreas do conhecimento humano, e muitos livros, muitos manuais, muitos tratados, muitas dissertações, muitas teses estão sendo escritas. Então, ele está dizendo aqui, não há limite para fazer livros. E aí, na sequência, ele fala, e o muito estudar é enfado da carne, né? Ele fala, estudar demais também é enfado, é canseira da carne. Então aqui a gente tem que entender essa frase de Salomão com um equilíbrio, né? A gente já estava pensando aqui. Por quê? De fato, como Salomão diz aqui, estudar muito é enfado da carne mesmo, porque às vezes há pessoas que, como Salomão, né? Como no livro de Eclesiastes, Salomão empreendeu uma busca para entender o sentido da vida, da existência. Por isso que eu disse que o livro de Eclesiastes, ele dialoga muito com a filosofia, porque ele traz aqui questões filosóficas difíceis de entender.
não é? Então, há pessoas que querem entender e leem, e nunca vão chegar a conclusões muito diferentes do que as conclusões que Salomão chegou, tá certo? Então, nesse sentido, o muito estudar é enfado da carne, né? Você deve estudar, você deve perscrutar, você deve buscar entender, mas tudo tem um limite, tá certo? Porque estudar demais também se torna um enfado. Agora, a questão é que a gente tem que ter equilíbrio, porque muita gente pode pegar essa frase aqui e não estudar nada, que é o outro extremo, né? Tem aqueles que são, me desculpa a expressão, são preguiçosos, não gostam de estudar, e aí pegam um texto desse aqui e justificam a sua preguiça, dizendo, não, olha aqui, Salomão disse que muito estudar é enfado da carne, né? Então ele diz que muito estudar é enfado da carne, mas estudar é necessário, né? Nós precisamos estudar, nós precisamos ler. Claro que tudo tem um limite, né? Em tudo a gente tem que ter equilíbrio, né? Mas, por favor, não use esse versículo como uma desculpa para você não ler. Não use esse versículo como uma desculpa para você não estudar. Você precisa estudar, você precisa ler, você precisa se informar. Tudo com equilíbrio, né? Também porque se você quiser estudar demais, buscar respostas demais, perscrutar os mistérios demais, isso termina sendo um enfado, termina sendo uma canseira. E eu tenho aqui um comentário sobre esse versículo que diz o seguinte, olha, uma advertência final é feita contra o intelectualismo, dirigida, talvez, contra as pretensões exageradas da sabedoria, né? Então, é feita uma advertência contra um intelectualismo exagerado, né? Contra pretensões exageradas de querer saber tudo, de querer conhecer tudo, de querer ter resposta para tudo. Porque a gente não vai conseguir ter resposta para tudo. Então, esse autor diz isso aqui, né, que eu acabei de ler, e ele termina o comentário dele dizendo, Eclesiastes não despreza o intelecto, mas está cônscio de suas limitações, né? Então, Eclesiastes aqui não despreza o intelecto. Não é que você não deva estudar, que você não deva buscar, não é, entender muitas coisas, muitas questões. Mas Eclesiastes está consciente de que nós temos as nossas limitações nessa busca. O próprio Salomão, que foi um dos homens mais sábios que já existiu na face da terra, se não o mais sábio depois de Cristo, ele mesmo reconheceu as suas limitações, não é? Então, veja, a gente não deve, repito, usar esse versículo como uma desculpa de que a gente não deve estudar, que a gente não deve ler, que a gente não deve buscar respostas, que a gente não deve perscrutar, mas nós temos que entender que nós temos o nosso limite, né? E que nós devemos respeitar este limite. Aula 44, áudio 3. Muito bem, então vamos agora para os dois últimos versículos aqui do capítulo 12 e, portanto, do livro de Eclesiastes, que são muito importantes, né? A conclusão de Salomão aqui, qual que é? Versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então veja, gente, é muito importante, né, essa conclusão de Salomão aqui. Veja, ele termina dizendo, de tudo que se tem ouvido, a conclusão é a seguinte. Então veja, de tudo que se tem ouvido, de tudo que Salomão falou nesse livro, né, de todas as reflexões, de todas as meditações, de todas as questões difíceis que ele enfrentou, algumas das quais ele não teve, né, nem resposta para muitas dessas questões, a conclusão final de tudo que se tem ouvido, de tudo que ele falou, de tudo que ele escreveu até agora, é a seguinte: teme a Deus. Tá? Se tem uma conclusão que você tem que chegar no final, né, de pensamentos filosóficos, né, quando você enfrenta questões difíceis, olha, a conclusão é a seguinte:
teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Não é? Todo homem tem o dever de temer a Deus e terá de prestar contas a Deus. Não é por isso, porque esse é o dever de todo homem. Tanto que o versículo 14 diz, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, tá? Eu quero ler esses dois versículos aqui na linguagem de hoje. Diz assim: de tudo que foi dito, tá vendo? Olha, de tudo que foi dito até aqui, né, nesse livro, de tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados, né? Nós fomos criados para isso, para temer a Deus e para obedecer aos seus mandamentos. Verso 14, nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal, né? De tudo que nós fizermos, né? Seja aquilo que foi público, seja aquilo que foi em segredo, seja bem ou seja mal, de tudo nós vamos ter de prestar contas a Deus. Eu quero encerrar aqui lendo então 3 comentários. Olha, a Bíblia de Estudo Pentecostal diz o seguinte, olha que interessante esse comentário, né? Diz assim: todo o livro de Eclesiastes deve ser interpretado segundo o contexto deste seu penúltimo versículo, né? Que é o versículo 13, que fala que a conclusão de tudo é que a gente deve temer a Deus. Então, vou reler aqui todo o livro de Eclesiastes para você entender, para você interpretar corretamente o livro de Eclesiastes, tá? Para você não pegar um versículo isolado ali, né, e de repente fazer uma doutrina errada, dizer algo que está fora de contexto. Então, todo o livro de Eclesiastes deve ser interpretado segundo o contexto deste penúltimo versículo, que diz que a conclusão de tudo é que a gente deve temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. O comentarista aqui continua dizendo: Salomão começou com uma avaliação negativista da vida como vaidade. Né? Olha aqui, tá vendo? O próprio comentarista aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal, né, o Donald Stamps, ele diz: Salomão começou, né, o livro de Eclesiastes, ele começou com uma avaliação negativista da vida, como vaidade, algo irrelevante, mas no fim ele conclui com um sábio conselho a indicar onde se pode encontrar o sentido da vida, tá? Então, no final, ele sabiamente, ele indica onde o ser humano pode encontrar o sentido da vida. Ele questionou muito isso durante todo o livro. Mas no final, sabiamente, então ele indica onde se pode encontrar o sentido da vida, né? Aonde é que se pode encontrar o sentido da vida? Em Deus, né? Então esse comentarista continua dizendo: no temor de Deus, no amor a Ele e na obediência aos seus mandamentos, temos o propósito e a satisfação que não existem em nada mais, né? Então, aqueles que pensam nas questões da vida, nas questões existenciais, né, e não chegam a essa conclusão que Salomão chegou, muitas vezes são pessoas céticas, são ateus, são agnósticos, né? Essas pessoas, elas vivem uma vida sem sentido, sem propósito, tá certo? É somente no temor de Deus, no amor a Deus, na obediência aos seus mandamentos, né, que nós vamos ter o propósito e a satisfação que não existem em mais nada, que não existem em nenhum outro lugar, que não existe nenhum outro tipo de filosofia, em nenhum outro tipo de cosmovisão, em nenhum outro tipo de interpretação da vida, né, da existência. E aqui esse comentarista ainda continua dizendo: o Senhor julgará a todos nós, né? O Senhor julgará a todos nós, tanto crentes como não crentes, né? Isto é, o Senhor julgará todos os nossos atos, bons e maus. E aqui o Donald Stamps,
ele ainda dá as referências do Novo Testamento que falam sobre esse juízo de Deus. Então nós temos isso relatado em Romanos 14, versículos 10 e 12, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e em Apocalipse 20, versículos 12 e 13, tá? Eu quero ler aqui ainda um outro comentário que diz o seguinte, olha que interessante esse comentário também, diz assim: a reconciliação, a solução da discórdia, aguarda o tempo quando a fé der lugar à vista e todas as coisas ocultas serem reveladas, né? Então veja, essa reconciliação, essas respostas, essas soluções que Salomão buscou aqui no livro de Eclesiastes, e soluções às quais ele não conseguiu chegar, então esse comentarista aqui diz, né, que essa reconciliação, a solução da discórdia, aguarda o tempo quando a fé der lugar à vista. Vai chegar um tempo em que a fé não será mais necessária, porque nós vamos ver. Nós vamos ver a Deus, nós vamos estar na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus. Então a fé vai dar lugar à vista e todas as coisas ocultas serão reveladas, né? Tudo aquilo que nós não conseguimos entender nessa existência, muito provavelmente nos serão reveladas na eternidade. Então vai chegar esse tempo, vai chegar esse dia. Por isso, teme a Deus, né? Obedece os seus mandamentos. E quero terminar aqui lendo mais um comentarista que diz o seguinte, olha: aqueles que consideram a vida injusta, né? Porque alguns consideram que a vida é injusta, né? E de fato a vida é injusta, né? Em muitos sentidos. Mas ele continua aqui: aqueles que consideram a vida injusta deveriam lembrar-se de que Deus julgará cada pessoa de acordo como ela respondeu ao chamado de Deus e agiu a partir de então, né? Então, eu disse aqui várias vezes ao longo dessas aulas que eu até citei, né, uma frase do Philip Yancey em que ele diz que Deus é justo, mas a vida é injusta. A vida, de fato, é injusta, né? Tem muitas injustiças, mas nós temos que, mesmo entendendo que a vida é injusta, nós temos que lembrar que Deus vai julgar cada pessoa, né? Aqui esse comentarista ele está dizendo aqueles que consideram a vida injusta, né? Porque tem muita gente que considera que a vida é injusta, mas não leva Deus em consideração. Mas deveriam lembrar de que Deus vai julgar cada pessoa, de acordo como cada pessoa respondeu ao chamado dele e como cada pessoa agiu a partir desse chamado que Deus fez a cada um, né? E esse comentarista ainda continua dizendo o seguinte, olha, o livro de Eclesiastes não pode ser corretamente interpretado sem a leitura destes versículos finais. Então veja que esse comentarista aqui da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, ele está falando praticamente a mesma coisa que o comentarista aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal falou, né? A mesma coisa, olha, o livro de Eclesiastes não pode ser corretamente interpretado sem a leitura desses versículos finais. Não importa quais sejam os mistérios e as aparentes contradições da vida, devemos trabalhar com o único propósito de conhecer a Deus, né? Independentemente, gente, de quais os mistérios que nos cercam, né? Das aparentes contradições, das injustiças da vida, como que nós devemos viver? Nós devemos viver com o propósito de conhecer a Deus. Lembra-te do teu Criador. Olha, de tudo que se tem ouvido, assuma a conclusão teme a Deus e obedece os seus mandamentos, né? Esse comentarista ainda continua dizendo o seguinte, olha, em Eclesiastes, Salomão nos mostrou que devemos desfrutar a vida. Em vários momentos ele falou isso, né? Que nós devemos desfrutar a vida. Mas isto não nos isenta de obedecer aos mandamentos de Deus, né? Desfrutar a vida, sim, mas isso não nos isenta de obedecer aos mandamentos de Deus. Nós devemos obedecer. Continua ele. Devemos buscar o propósito e o significado da vida, sim, mas estes
não poderão ser encontrados apenas por meio dos esforços humanos, né? Sim, nós podemos buscar entender o propósito, o sentido da vida, mas nós temos que ter em mente que essa busca não vai ser encontrada apenas por meio de esforços humanos, ou seja, você precisa se voltar para Deus. É Deus que vai dar sentido, que vai dar propósito, que vai dar razão à existência, não é? É Deus que vai realmente dar sentido à nossa vida aqui na face dessa terra. E esse comentarista continua dizendo: devemos reconhecer o mal, as tolices e as injustiças que existem neste mundo, mantendo uma atitude positiva e uma forte fé em Deus, né? Seria ingenuidade a gente não reconhecer que existe o mal, as tolices, as injustiças aqui nesta vida, né? A gente deve reconhecer isso. Seria uma tolice não reconhecer isso. Mas a gente deve reconhecer isso mantendo uma atitude positiva e uma forte fé em Deus. Ok, gente? É isso aí. Então, aqui nós terminamos o nosso curso Sabedoria Prática para a Vida. Eu gostaria de, aqui nesses últimos minutos, então, não é, meus queridos? Primeiramente, obviamente, eu quero agradecer a Deus, né? O meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, Jesus Cristo, o doce Santo Espírito Santo. Eu quero louvar ao meu Trino Deus por ter me dado a oportunidade de gravar este terceiro curso, né? Quem já nos acompanha sabe que nós já temos então o curso Panorama do Velho Testamento, Panorama do Novo Testamento e agora o curso Sabedoria Prática para a Vida. Então, eu louvo a Deus por ter nos ajudado, nos capacitado, por Deus nos ter dado essa ideia, essa iniciativa, que eu sei que tem abençoado muita gente, né? Quero agradecer também a minha família, quero agradecer a minha esposa querida, Simone, que tem me apoiado, né, demais, né? Ela tem acreditado nesse projeto, né? Tem me ajudado, me apoiado, me incentivado muito. Então agradeço a Deus pela vida da Simone, pela vida dos meus filhos também, que sempre tem me apoiado, a Gabriela, né, que está longe de nós nesse momento, está lá na Europa, o Guilherme, o Gustavo, todos os meus 3 filhos maravilhosos que sempre têm sido um apoio, uma inspiração para mim, né? Mas eu quero fazer uma menção especial ao Guilherme, o meu filho do meio, né? Porque o Guilherme ele tem sido uma bênção, ele tem sido um instrumento de Deus, porque ele é que coloca estas aulas que eu gravo no WhatsApp e ele então coloca no YouTube, né, no nosso canal no YouTube, para ficar preservado ali para sempre, para que as pessoas possam fazer essa aula, né, quando quiserem, né, na época que quiserem, daqui a 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, se Deus quiser, está lá disponível o curso no nosso canal no YouTube para quem quiser ouvir estas aulas. Então, isso por causa do trabalho do Guilherme, que além de trabalhar fora, né, além de estudar, é um moço muito ocupado, mas ele ainda tem conseguido arrumar tempo para fazer esse trabalho que Deus haverá de recompensá-lo por isso. Eu agradeço muito o Gui por nos ajudar nessa questão. Eu também quero agradecer, né, pela igreja, né, a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, ali no bairro do Tucuruvi, como eu sempre falo, né, para vocês, porque essa igreja tem sido uma bênção muito grande na minha vida, né? Essa igreja, os irmãos nem imaginam o quanto eles têm sido bênção na minha vida, né? Também me incentivado demais, me apoiado demais, né? E também ajudado, né, gente? Eu sempre digo para os irmãos lá da igreja que quando eles contribuem ali mesmo com seus dízimos, com as suas ofertas, eles estão financiando, vamos dizer assim, o ministério que Deus me deu, não só ali na igreja local, mas estamos, pela graça de Deus, a gente está conseguindo transcender, né, as fronteiras ali da igreja local e a gente está alcançando muitas pessoas através desses cursos, né, aqui no Brasil, em vários estados do Brasil, né, alcançando muitos obreiros que
que têm sido equipados com esses cursos, né? Obreiros que às vezes não têm acesso a um curso bíblico teológico, estão tendo acesso por esses cursos aqui no Brasil, em vários lugares, em vários estados, em várias cidades e até em outros países, né? Em vários países a gente está sendo ouvido também nesses cursos. Então, isso só é possível também pela contribuição financeira, né, que a igreja do Tucuruvi tem feito, porque através dessas contribuições eu e a minha família temos sido mantidos, né, financeiramente, e temos alcançado não só ali a nossa igreja, como temos ampliado as nossas fronteiras, pela graça de Deus, temos aumentado aí a nossa esfera de influência. Então, eu agradeço muito a Deus pela igreja do Tucuruvi, né, pelo apoio dos irmãos em todas as áreas, não é só na área financeira, não. Eu sei que os irmãos têm orado por mim, eles têm me incentivado, têm demonstrado muito amor mesmo, muito carinho, né? Os irmãos ali, todos os líderes, né? Os obreiros, os irmãos, as irmãs, os jovens, todos, né? Então eu louvo a Deus pela vida da igreja do Tucuruvi, eu amo mesmo essa igreja. Quero dizer aqui para os irmãos, que eu sei que muitos deles fazem o curso, eu amo vocês e que Deus nos permita, né, viver muitos anos juntos aí nessa parceria, tá? E, gente, quero ainda, se você me ouviu até aqui, nas 44 aulas, né, eu gostaria que você ainda ouvisse mais alguns minutinhos do que eu vou dizer aqui. Eu falei isso em algumas aulas, eu quero repetir agora. Se você foi abençoado, tem sido abençoado pelo ministério de ensino que Deus tem nos dado, eu peço que você considere a possibilidade de nos abençoar também, não é? De que maneira que você pode nos abençoar? Uma das maneiras mais práticas é comprando os livros que Deus tem permitido que nós venhamos a escrever, né? Então Deus me permitiu escrever 3 livros. O livro Abraão, Uma Jornada de Fé, o livro Daniel, Vitória no Cativeiro. Esses 2 livros falam sobre as vidas desses personagens, né, bíblicos, de Abraão e de Daniel, com várias aplicações práticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E agora, no final do ano de 2019, agora no mês de dezembro, nós estaremos, com a permissão de Deus, lançando o nosso 3º livro, cujo título é Avivamentos na História Bíblica, onde a gente estuda, né, os principais avivamentos, os principais movimentos de avivamento que estão descritos na história bíblica, tanto no Velho como no Novo Testamento. Então é um livro maravilhoso que Deus me deu a graça de escrever, tenho certeza que vai abençoar a vida de muita gente, né? Então quero te incentivar a adquirir esse livro também, tá certo? Eu sei que muitos já adquiriram os 2 primeiros livros. Quem já adquiriu os 2 primeiros livros, agora pode adquirir o 3º livro também, não é? Quem já adquiriu, pode adquirir novamente para presentear outras pessoas, né? Eu estou gravando essa aula no final agora do ano de 2019, então o Natal está chegando, você pode presentear pessoas, né? Presenteie com os livros aí do Pastor Ronaldo. E eu sempre digo, né, gente, os livros, veja bem, você vai comprar, você vai me ajudar, mas você vai receber o livro, né? Você vai, por exemplo, os 2 primeiros livros de Abraão e de Daniel, eles custam juntos R$60 para ser enviado pelo correio. Então, nesse valor já está incluído, né, o valor do correio, tá certo? Na verdade, os livros custam R$50, os 2 juntos, mas tem aí a despesa de correio, mais R$10, R$11. Então a gente vende por R$60. Então você vai depositar 60 para mim, eu vou tirar 11 de despesa de correio, eu ainda tenho que tirar o custo do livro, aí vai ficar um lucrozinho para mim. É até pequeno, né? Mas se você puder me ajudar, vai ser bênção para mim e para você, porque você vai receber os livros e você vai ser abençoado também pela leitura desses livros, né? E você pode abençoar outras pessoas também. Então pense nisso, várias pessoas têm se comprometido a comprar, mas às vezes passa o tempo, né? As pessoas terminam aí na correria do dia a dia se esquecendo. Então, faça o propósito, anota aí no seu checklist aí de coisas que você tem para fazer, anota aí
né, comprar os livros do Pastor Ronaldo, depositar lá o dinheiro. Para quem não tem o meu WhatsApp, para quem ouvir essa aula pelo YouTube, olha, o meu WhatsApp é 11, né, o DDD é 11, o número é 963089988, tá? Então, DDD 11 963089988. Me manda um WhatsApp que eu te passo o número da conta. Você pode depositar tanto no Itaú quanto no Bradesco, né? O que for melhor para você. E eu, então, depois te envio os livros pelo correio, com uma dedicatória, inclusive, se você quiser, ok? Então, pense nessa possibilidade aí de nos abençoar. Veja que o curso é totalmente gratuito, né? A gente não pede inscrição, a gente não pede mensalidade, a gente só pede, se possível, também não é uma obrigação, mas se você, né, tiver a consciência de que você está sendo abençoado por esse curso, então nos abençoe também através da compra desses livros, ok? E, gente, finalizando aqui, eu quero também te incentivar, né, a nos seguir aí nas nossas redes sociais, tá bom? Então a gente tem o nosso canal no YouTube, tá bom? Se você entrar no YouTube, basta você digitar o meu nome, Ronaldo Guedes Bezerra, lembrando que o meu Bezerra é com S, tá? Então lá no nosso canal do YouTube você vai encontrar os cursos de Velho Testamento, de Novo Testamento, esse curso de sabedoria. E também no nosso canal do YouTube nós temos diversas pregações, né? Que a gente tem pregado ali na nossa igreja, elas têm sido transmitidas ao vivo e depois ficam à disposição lá no nosso canal do YouTube. Então você pode ainda ser muito abençoado, né, através dessas pregações que estão lá no nosso canal do YouTube. Inclusive, pedimos que você compartilhe, né, divulgue para outras pessoas também. Se você tem sido abençoado por esses cursos, divulgue, fale, né? A propaganda, assim, boca a boca, ela é muito eficiente. Então, nos ajude a divulgar esses cursos, né, que estão ali totalmente à disposição, totalmente gratuitos. Também peço que você me siga ali no Instagram, tá bom? Instagram, procure lá, Ronaldo Guedes Bezerra, no Instagram você vai me achar. Também, se possível, curta a nossa página no Facebook, também com o meu nome, Ronaldo Guedes Bezerra. Se você procurar lá no Facebook, você tem tanto a minha página, quanto o meu perfil pessoal no Facebook, tá? Se quiser ser meu amigo no Facebook, me adicione lá. Se quiser curtir a minha página, curta lá, que nós sempre estamos postando coisas muito legais, versículos bíblicos, enfim, né? A gente está sempre colocando coisas muito edificantes lá na nossa página, tá? Também, queridos, você pode ter acesso também ao blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, né? Entre lá no Google e digite lá, blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, e você vai encontrar o nosso blog na internet, onde nós compartilhamos ali dezenas de esboços de sermões, né, de pregações, tá? Então o nosso blog é uma ferramenta muito útil para pastores, para presbíteros, para diáconos, para dirigentes de congregações, para professores de escola dominical, para líderes de células. Ali você vai encontrar, né, dezenas de sermões, de esboços de sermões, inclusive de séries, né, de mensagens. Você vai encontrar ali para você poder compartilhar com o teu povo, né? Na sua igreja, na sua célula, na sua classe de escola dominical. Estamos também no Twitter, né? Ronaldo G. Bezerra no Twitter, sendo que a letra R de Ronaldo é maiúscula, a letra G é maiúscula e a letra B de Bezerra é maiúscula. Então, Ronaldo G. Bezerra no Twitter, tá? Também você pode nos seguir ali. E também, gente, pela graça de Deus, nós temos o site, né? Que é o www.ronaldoguedesbezerra.com.br. Sempre lembrando, Bezerra com S.
o site www.ronaldoguedesbezerra.com.br. Divulgue, né? Visite lá o nosso site, divulgue por gentileza, tá bom? Então é isso, meus queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer ter então ministrado esse curso, né, para vocês. Espero que vocês ouçam mais vezes, sejam abençoados, compartilhem com outras pessoas e estou orando aí, estou pensando se vamos fazer um novo curso no próximo ano e pensando qual tema então vamos fazer, né, caso Deus nos dirija a fazer um novo curso, tá bom? Deus abençoe a sua vida, né, o seu ministério, a sua família. E quem sabe uma hora dessa a gente se encontra pessoalmente em algum lugar por aí, tá bom? Fica na paz de Cristo, Deus te abençoe, em nome de Jesus.